O PIP, Programa de Incentivo à Pesquisa da LIBS, foi inaugurado em 2019 para incentivar a produção científica no Brasil. Queremos parcerias com pesquisadores brasileiros para beneficiar pacientes brasileiros. Através do PIP, queremos apoiar diversos tipos de estudos. E para conhecer o nosso programa, você pode acessar o site do PIP e conferir os critérios para a submissão. O projeto pode ser encaminhado para o e-mail do PIP ou para um dos nossos MSLs. E depois ele será avaliado por um comitê científico interno. Se o projeto for aprovado, a equipe de pesquisa clínica da LIBS dará todo o suporte necessário. Essa ação reflete nosso compromisso com o sucesso da ciência brasileira. Para conhecerem mais o PIP, acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@libs.com.br. Olá, bem-vindo aos Encontros de Pesquisa Clínica. Estamos caminhando nessa trajetória que começou há mais de um ano atrás, discutindo todos os aspectos envolvidos da pesquisa clínica no Brasil. No encontro de hoje, nós vamos conversar sobre a visão do paciente e associações de pacientes sobre a pesquisa clínica. Lembrando que esse é um patrocínio, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Clínica da LIBS, o Programa de Incentivo à Pesquisa Clínica, e a gente vem participando e discutindo e aprendendo muito nesses encontros. Tenho que fazer um aviso que eu fico até um pouco triste. Esse é o nosso penúltimo encontro. E, de maneira diferente, nós não vamos nos encontrar na última semana de novembro. Já já eu vou avisar para vocês exatamente que dia vai ser, logo no início de dezembro, para a gente fazer o grande encerramento desse projeto. Mas para conversar com a gente e falar sobre a visão do paciente e das associações de pacientes sobre a pesquisa clínica, eu vou contar hoje com a ajuda da doutora Caterine Moura, que é CEO da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Luciana Holtz, CEO do Oncoguia, fundadora do Oncoguia, e o Val Deloir, que é um paciente que participou de pesquisa clínica e vai contar para a gente como é que é essa história de ser voluntário de pesquisa e participar, o que a gente ganha com isso. Então, vamos começar, eu vou começar com a doutora Caterine, pedir para ela falar para a gente um pouquinho sobre a visão da Abrale, sobre essa participação do terceiro setor na pesquisa clínica. Muito boa noite, obrigada, Luiz. Boa noite aos meus colegas aqui hoje, nesse painel, e boa noite a todos que estão em casa, com disponibilidade e tempo para estar conosco aqui nessa noite. Eu vou compartilhar uns slides para que a gente possa começar aqui a nossa conversa. Acho que já está projetado? Sim? Então, vamos lá. É um prazer, tá? Eu agradeço a disponibilidade, o convite, e aqui a minha intenção é trazer um pouquinho da visão do paciente, né, dos pacientes com os quais a gente tem contato durante o nosso trabalho na Abrale, e um pouquinho da visão também nossa, institucional, da associação, sobre a importância, a relevância, oportunidades também de parceria no contexto da pesquisa clínica. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho de quem nós somos, né? E o que nós fazemos. Então, a Abrale, ela está há quase 2 décadas trabalhando intensamente, segundo os seus valores, para oferecer suporte, ajuda aos pacientes portadores de câncer sanguíneo no Brasil e também doenças do sangue, né? Além de oferecer esse apoio, esse suporte para todos os pacientes, a Abrale também tem como missão mobilizar parceiros, porque a gente sabe que é um problema complexo, é uma situação de grande relevância pública e sozinhos a gente não conseguiria ofertar, né, apoio aos pacientes. Esses apoios que a gente oferece, eles visam, em última instância, aprimorar, né, o acesso, aprimorar o acesso do paciente ao diagnóstico preciso, ao diagnóstico precoce, acesso também ao seu tratamento adequado e oportuno, e auxiliá-lo durante toda a jornada na busca do seu tratamento.
Esses são os nossos pilares de atuação, só para dar um pouquinho do overview de como que a gente apoia, né, a causa da assistência oncológica no nosso país. Então, a gente tem todas as atividades de apoio ao paciente, como eu estava mencionando antes, uma série de profissionais especializados que oferecem atendimento aos pacientes que nos procuram. Temos também as ações de educação em saúde, muito importantes para levar a melhor informação numa linguagem adequada para a população em geral, para os pacientes, cuidadores, familiares. Também temos uma ação de informação e de educação para profissionais da área da saúde, com várias iniciativas, vários programas de capacitação e aprimoramento, através da nossa plataforma online, que chama OncoEnsino, e tem contribuído aí para aprimorar milhares de profissionais que atuam na assistência oncológica e oncohematológica. Uma outra área bastante importante, que a gente sente cada vez mais necessidade de fortalecer, é a nossa atuação monitorando as políticas públicas, né, e fazendo advocacy a favor da causa da humanização, da promoção da saúde, da prevenção das doenças, né, dos cânceres e do tratamento, do acesso ao tratamento oncológico. A gente atua bem intensamente, junto com outras instituições, inclusive, para endereçar demandas prioritárias da população e acompanhar, né, a execução e elaboração das políticas públicas relativas à assistência oncológica. E, por fim, e tão importante quanto, a gente também tem uma área dedicada à pesquisa e monitoramento, né, o nosso Observatório de Oncologia, onde a gente avalia dados de fontes abertas governamentais e tenta traduzi-los, né, através de nossos estudos e pesquisas, e ofertar para a sociedade em geral, para o paciente, profissionais, toda a sociedade, informações relevantes, e também para as autoridades públicas, né, informações relevantes para a tomada de decisão acerca da jornada do paciente, da terapêutica oncológica. Essa é uma outra iniciativa que a gente participa, junto com muitas outras organizações do terceiro setor, que é um movimento Todos Juntos contra o Câncer. Ele foi fundado já desde 2014 e vem atuando cada vez mais de forma colaborativa, né, agregando novas associações, agregando pacientes, comitês de pacientes, representantes de pacientes, para poder discutir temas importantes de melhoria para assistência oncológica e monitorar também a implementação das políticas nacionais relevantes, né? Dentro desse movimento, e por isso que eu compartilho aqui com vocês um pouquinho dessa iniciativa, dentro desse movimento, e eu já vou começar a falar como que a gente trabalha a questão da pesquisa clínica, né, na Abrale. Nós temos os grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho, eles são dedicados a fazer um aprofundamento nessas temáticas que vocês estão tendo aí, em destaque da pesquisa clínica, reunindo profissionais especializados, pesquisadores, gestores, profissionais da assistência, academia, pacientes, todos para discutir essas temáticas e trazer propostas, né, ações propositivas, soluções para os principais gargalos da assistência oncológica no país. O grupo de trabalho da pesquisa clínica, ele é bastante atuante, e isso é uma das formas que a gente entende também de colaboração, né, para incentivar tanto a participação dos pacientes, quanto disseminar também as informações acerca dos estudos clínicos em andamento, dos tratamentos, inovações terapêuticas com relação ao câncer, e é um espaço, é um fórum interessante para a gente também definir estratégias de educação, que é um dos pontos principais na nossa percepção, né, e no nosso contato diário com os pacientes. É um dos pontos principais que eu acho que a gente tem, como organização da sociedade civil, tem como contribuir, que é a questão da educação, ampliar o acesso à informação, desmistificar, né, tantas dúvidas e mitos com relação ao engajamento de pacientes nas pesquisas e estudos e ensaios clínicos. Então, esse GT tem como proposta atuar ativamente nessas frentes, né, que eu mencionei.
Aqui eu trouxe uma visão muito simplificada, mas eu acho que ela traz pontos importantes que a gente captura, né, no nosso contato, diálogo e todas as ações que a gente faz com os pacientes, quando a gente fala de pesquisa clínica, né, e eu trouxe para a gente fazer aqui uma pequena reflexão. Então, vou passar todos os bullets. A gente entende que os principais caminhos, né, que o paciente tem para chegar até um estudo clínico, de uma maneira assim mais fácil, né, e assertiva, sobretudo, o primeiro caminho é através do próprio médico, né, o convite do próprio médico para que ele possa participar. E aí, esse contato se dá no momento em que ele tem um ponto de contato durante a sua jornada, né, seja no momento do diagnóstico, no momento de uma consulta com um especialista, e ele é convidado, então, ele toma ciência e é convidado a ser um participante, né, de um estudo que esteja em processo de execução. E, sobretudo, são os médicos que estão diretamente relacionados, né, são médicos investigadores, pesquisadores. Uma outra porta de entrada, né, uma forma que o paciente acaba sendo abordado pelo próprio centro de referência, né? Então, os centros de referência que têm integração com os centros de pesquisa, né? Integração ensino-serviço, acabam tendo contato direto e também tentando fazer um engajamento, né, para captar pacientes para os estudos. E um terceiro caminho que eles comentam como um caminho mais comum quando eles têm contato através de campanhas de divulgação, né? Claro que esse em ordem de caminhos vias mais comuns, esse é o último ponto de contato, né? Que eles têm, mas que parece ser bastante efetivo também. Agora temos gargalos, né? Temos gargalos importantes. Então, essa dependência, né, de ter uma iniciativa do médico, investigador, pesquisador, me parece um gargalo importante para que a gente consiga ampliar, né, a participação dos pacientes nos ensaios clínicos. Um outro ponto é que os pacientes, em geral, né, pelo menos os pacientes com os quais a gente, na sua maioria, tem contato nos trabalhos da Abrale, né, temos um cadastro bastante extenso, né, e uma abrangência aí da execução dos nossos projetos, que faz com que a gente tenha contato com milhares de pacientes. Os pacientes não dispõem de ferramenta, né, ou de informação suficiente para buscar de forma autônoma, direta, as oportunidades de participação, né? O paciente, em geral, não sabe como obter essa informação. E, além disso, a questão dos mitos, né? Existem muitas angústias, medos, muita falta de detalhamento e de uma informação numa linguagem adequada, né, para que o paciente entenda do que se trata, por que é importante participar, qual é a importância do ponto de vista individual e também do coletivo, né, sobre as pesquisas clínicas. Aqui é um pouquinho para compartilhar o alcance e a oportunidade que a gente enxerga como Abrale no alcance das nossas campanhas educativas. Então, vejam que a gente tem uma penetração bastante grande, né, em diferentes canais de mídias sociais, fora outros instrumentos, mecanismos de comunicação que nós temos. Então, aqui a gente vê uma grande oportunidade, e aí já de antemão, assumindo o compromisso, né, de que a gente coloque, talvez de uma forma mais prioritária na nossa pauta das campanhas educativas, também o tema das pesquisas clínicas, desmistificando, né, as principais dúvidas que os pacientes têm e tentando levar uma informação mais clara, né, e objetiva para que possa incentivá-los a participar de uma forma mais ativa. Um outro espaço que a gente reconhece e utiliza já, né, na Abrale é o comitê de pacientes. Então, o nosso comitê, ele existe, tem uma atuação bastante autônoma e também apoia todos os projetos, né, que a Abrale tem, os estratégicos e os regulares. Eles são um grupo, na verdade, de pacientes
que são bastante ativos, né, se autodenominam ativistas, lutam pela causa, né, pacientes que estão espalhados por todo o Brasil, nas diferentes regiões, e que são cadastrados pela Abrale, já passaram por algum tipo de apoio, atendimento, algum projeto que nós temos, e compõem esse comitê que tem como principal objetivo conversar, trocar experiências e conversar de uma forma direta com outros pacientes, né, numa linguagem simples e efetiva. Então, o nosso comitê de pacientes, ele também é uma oportunidade para que a gente possa fomentar mais o debate sobre pesquisas clínicas, ouvir os pacientes e tentar esclarecer e educá-los e engajar, né, utilizar esse espaço para um engajamento maior dos pacientes nas pesquisas clínicas. Não há dúvidas para nós, aqui eu já vou finalizando os meus slides, que eu acho que o mais importante é a gente ter tempo para o bate-papo, para a troca. Não há dúvida para nós, né, como a Abrale e também como movimento Todos Juntos contra o Câncer, da importância e da relevância das pesquisas clínicas, né, não só do ponto de vista da perspectiva individual, de oportunidade terapêutica para o paciente, mas também o impacto coletivo, né, o impacto também sobre a incorporação de inovações, né, nas modalidades terapêuticas. Então, é preciso informar cada vez mais, conscientizar cada vez mais a sociedade em geral, não só pacientes, né, a sociedade em geral, até porque todos nós, se não somos ainda, seremos pacientes um dia, né, sobre a importância da pesquisa clínica para o aprimoramento, a evolução e do tratamento, das estratégias de tratamento do câncer no país, né? Falando de câncer porque é a nossa principal missão, mas é extensivo a outras patologias, né? Uma outra conclusão que a gente chega através dos nossos diálogos, né, e da nossa vivência direta com os pacientes e com o entorno da pesquisa clínica é que as bases de dados, né, disponíveis no nosso país, voltadas para o acesso, né, das pesquisas, dos resultados das pesquisas clínicas, elas não permitem uma busca tão fácil, tão assertiva, e ainda assim, né, nós temos relatos de muitos pacientes que nos procuram dizendo que a linguagem utilizada também é um elemento dificultador. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para nós, como associações que estamos bem próximos dos pacientes, também trabalharmos essa questão. Como nós podemos estruturar uma área, né, de apoio para trabalhar a questão da comunicação, né, desses resultados das pesquisas clínicas, fazendo com que essa informação seja traduzida numa linguagem que ele possa compreender, que o paciente possa compreender. Nesse sentido, eu acho que a gente também tem a oportunidade de ampliar um pouco mais a própria divulgação, né, tanto dos estudos clínicos, no sentido de engajar os pacientes, mas também, quem sabe, a gente consiga fazer isso na Abrale muito em breve, ampliar um pouco a forma de pesquisa, né, de acesso a esses estudos, né, de uma forma que eles possam, de repente, ter uma interação facilitada, buscando por patologia, enfim, facilitar o acesso, né. Outro ponto é que a gente entende que o acesso à pesquisa clínica, na verdade, é um direito, né. Então, para além de engajar os pacientes, é preciso trazer esse tema à tona na sociedade e reforçar, né, que é um direito da população ter acesso às informações que são inúmeras e infinitas e potencialmente podem transformar, né, as oportunidades de tratamento dos diferentes tipos de cânceres aqui no nosso país. E um ponto interessante que nós trouxemos aqui para talvez bater papo aí depois das demais apresentações, esse sim foi um efeito positivo, né? Eu acho que todos nós acompanhamos com o cenário da pandemia, da Covid, alguns poucos efeitos positivos, se é que eu posso dizer, como reflexo desse cenário tão alarmante e preocupante. Nós tivemos uma disseminação muito ampliada, né, de vários temas nas mídias, né, temas relacionados à saúde, para além da questão de diagnóstico e tratamento, mas também sobre organização de serviços de saúde, políticas públicas, financiamento, logística de aquisição, distribuição de vacinas e a importância, né, da ciência, a importância das pesquisas no âmbito das pesquisas clínicas, né, como oportunidades de incremento e aprimoramento
das soluções e ações no âmbito da saúde pública. Então, talvez a gente deva aproveitar esse momento, né, e tentar surfar essa onda positiva em termos de oportunidade de disseminar ainda mais esses conhecimentos para engajar mais pacientes. A Abrale coloca total à disposição, né, de utilizar todos os seus espaços de comunicação, de educação e saúde, e talvez algumas outras oportunidades que a gente possa, né, através desses espaços aqui de troca também identificar, junto com os centros de pesquisa, os pesquisadores, para poder auxiliar, né, nessa, não só a disseminação da informação, como também estratégias conjuntas para engajar mais pacientes nos estudos, nos ensaios, pesquisas clínicas aqui no nosso país. Eu agradeço muitíssimo pelo tempo e deixo aí meu contato e fico à disposição para o nosso debate. Obrigada. A gente que agradece, Caterine, e eu acho que você falou de uma coisa muito importante, né? O Brasil, a gente passou nesse último ano e meio a ouvir expressões no dia a dia que nunca imaginei que fossem se escutar, né? Fase 3, fase 2, estudo randomizado, muita gente dando palpite aí que não tem a menor ideia também do que está falando, mas passou a ser um assunto que realmente caiu, como dizem, na boca do povo, né? E agora eu vou chamar para a conversa a Luciana Holtz. A Luciana é uma amiga querida, não vou entregar aqui há quanto tempo, para não entregar a minha idade nem a dela, mas a gente já se conhece há um tempinho e conhecendo o trabalho do Oncoguia, que foi uma fundação, quer dizer, é uma fundação criada pela Luciana a partir justamente dessa trajetória. Eu pedi para ela falar um pouquinho da trajetória, porque, você me perdoa, Luciana, mas a missão e essas coisas que a Caterine botou tão bem arrumadinho para a gente já tem mais ou menos igual, né? Então, conta um pouco, eu acho que é interessante entender como é que a gente chega a montar uma estrutura desse tipo, o que motiva a criar uma organização de pacientes, como é que você atrai tanta gente? Você, nesse ponto, a gente sabe que você é um expert nesse assunto, você consegue agregar muita gente e trazer muita gente para essa luta. Conta um pouquinho da trajetória do Oncoguia para a gente. Luiz, eu conto e eu acho que o que eu tenho falado muito é que a história do onco está completamente conectada com a minha escolha profissional, né, Luiz? As pessoas perguntam para mim, mas você teve câncer, né? Eu falo, não, né? Talvez, acho que a resposta é ainda não, né? Mas acho que a partir do momento, né, que eu cheguei muito pertinho por conta de uma escolha profissional, eu falo que aí fui completamente capturada. E a partir do momento que eu fui entrando, primeiro pela porta da minha aproximação profissional com o paciente, né, Luiz? Porque eu atendia no consultório, em clínicas de oncologia, então, para quem não sabe, eu sou psico-oncologista, e atendi muito em hospital, né? Então, sentei muito em beiradinha de cama de paciente, sentei muito do lado de paciente fazendo quimioterapia, montei muito grupo, então ouvi muito, né? Todas essas dores sociais, psicológicas, né, emocionais, e que o câncer acaba gerando no paciente, e fui entrando cada vez mais no mundo da oncologia, entrei, né? E quando eu vi, assim, não tinha mais volta, e aí, né, foi quando realmente a gente fundou juntos, um grupo de amigos fundou o Instituto Oncoguia em 2009, Luiz. E eu estou super feliz de estar aqui para falar de pesquisa clínica, porque o pesquisa clínica também é um mundinho muito assim, que me conecta muito, né, que pessoalmente eu tenho, que bem pouca gente sabe disso, mas eu já fui monitora de pesquisa clínica, não sei nem se você sabe disso, mas eu fui monitora de pesquisa clínica, eu fui coordenadora de pesquisa clínica e eu já fui membro de comitê de ética. Então, eu tive a oportunidade de participar de diferentes lugares, né, nesse cenário, e sou completamente, acho que, fã mesmo, né, sei da relevância. Eu vi ali muito pertinho, né, monitorando estudos clínicos, né, pacientes que estavam ali, né, muitas, né, assim, com a doença evoluindo, tendo a doença controlada. Então, acho que eu queria trazer um pouco dessa minha reflexão aqui para o nosso debate. Vou compartilhar minha tela, tá? Rapidinho. Foi? Tá. Então,
Ó, eu começo trazendo então, Luiz, falando um pouco, tentei pensar um pouco primeiro em benefícios mesmo, né, da pesquisa clínica em câncer, e aí eu não tenho a dúvida, né, que eu acho que para mim o tópico número 1 é a gente falar da relação com todo o avanço científico. Sem pesquisa a gente não vai caminhar, né? É onde a gente aprende, é onde a gente estuda, é onde a gente, né, vai melhorando, se aperfeiçoa, e óbvio, né, assim, a gente tem de um lado tem o foco da cura do câncer, que a gente vai caminhando, né, e vai se aproximando cada vez mais, a possibilidade de aumentar cada vez mais o tempo de vida, né, sempre com qualidade de vida. Então, acho que são aí os grandes, né, desfechos clínicos que são olhados o tempo inteiro na pesquisa clínica. Eu gosto muito, né, dessa questão do quanto a gente promove, né, mais e melhores pesquisadores, né? Então, né, pelo fato do envolvimento e do aprendizado constante. Acho que para o Brasil, né, essa questão da participação em estudos internacionais, o fortalecimento e desenvolvimento de estudos locais. No nosso caso, não tem saída, não dá para não olhar para a pesquisa, para não olhar para a pesquisa clínica como a porta de entrada para acesso a novos tratamentos. Sinto muito, né? Tem gente que não gosta que a gente fale isso, mas é uma realidade no nosso país. E aí, então, a gente está falando, sim, né, de opção de acesso a tratamentos mais inovadores, não disponíveis no SUS, e também melhorar a infraestrutura do SUS para diagnosticar e tratar. Né, quando você tem um estudo novo ali instalado, você tem, né, mais equipe envolvida, você tem investimento, você tem possibilidade de capacitação. Então, acho que vale a gente olhar aí para um pouquinho, essa é uma listinha de benefícios que eu vejo que a pesquisa clínica pode trazer para o câncer, né? Eu acho que já conectando, né, Luiz, com o que você falou, né, com o que a gente viveu aqui de pandemia, concordo totalmente, botei aqui, né, pontos positivos. A pesquisa clínica entrou nas nossas casas, literalmente, né? A gente curtiu ali de camarote uma reunião ao vivo da Anvisa, né, de todo mundo torcendo para que a bendita da vacina fosse aprovada, né, e vai e não vai, ao vivo na Globo News, 5 horas de reunião, né, eu debati em casa com meu marido essa história de fase 1, de fase 2, e ele lá inconformado, mas por que demora tanto? Por que não pode pular, né, de etapa? Então, acho que chegou realmente muito perto da gente essa questão. Aqui eu estou mencionando já o projeto de lei, né, que a gente tem um projeto de lei importante aqui, então acho que eu vou conectar aqui daqui a pouco com o projeto de lei, e eu acho que a gente também viveu, gente, pontos negativos, né, a gente está aí agora recentemente acompanhando problemas sérios de alteração de dados, né, uma questão ética importante, passando por segurança, porque acho que o tópico maior é esse, né? Segurança e ética, que também, né, de um jeito ou de outro, invadiu nossas casas, mas que eu acho que apontam aí para pontos mais negativos, que, mais uma vez, a pesquisa clínica tem, né, toda uma retaguarda para garantir que isso não aconteça. Olhando para o desafio, gente, a gente continua com a questão regulatória, né? Então, o tempo regulatório, eu conversei um pouco com alguns amigos, então, nesse momento, é a Anvisa que está demorando mais, né? Então, eu falo, como eu estava um pouco mais afastada, né, muda um pouco, né? Eu falei, mas não é mais a Conep? Não, nesse momento parece que é mais a Anvisa. Então, sai da Conep e vai para a Anvisa, mas o tempo sempre existe, né? Essa demora para o Brasil ter todo o estudo aprovado e toda essa questão regulatória, talvez assim, menos burocrática, né? Para a gente realmente conseguir agilizar e não perder tempo e conseguir estar inserido e conseguir ter mais estudos envolvidos. Acho que a gente ainda tem um baixo investimento na área da pesquisa / ciência no Brasil, né? Vídeo que acabou de acontecer aí, um corte gigantesco de novo, né? Na questão do Ministério da Ciência. Tem questões envolvidas com restrição de envio de material biológico, né, de testes moleculares para fora do Brasil, que precisa olhar para isso, né? Óbvio que tem que ter a questão de treinamento e dedicação de recursos humanos para também a gente conseguir ter equipe para isso. Eu começo a falar um pouquinho, né, então, de educação da sociedade com relação ao tema da pesquisa clínica, e uma questão que eu acho que é central, que é o desenvolvimento de uma cultura de cooperação e colaboração, né? Então, questão do meu centro, meu paciente, né? O que é meu, o que é seu, o que é meu, que a gente sabe que também acontece.
olhando para o paciente que a gente acompanha, né? Então, sim, a gente também, né, Caterine, corroborando com você, né, um desafio do paciente pouco informado, com até preconceitos mesmo, né, relacionados à pesquisa clínica, o paciente também desconhecendo o local onde a pesquisa clínica acontece, ele pouco recebe essa informação do seu próprio médico, não é um assunto da consulta, né? Não faz parte ali da rotina. Vamos conversar sobre pesquisa clínica, se isso faz sentido para você ou não. E outra coisa, né? Então, acho que poucos pacientes sabem que a pesquisa clínica pode sim ser uma opção de tratamento, e uma discussão quase inexistente na saúde suplementar, né? Parece que é assunto de SUS só, né? Assim, então, deixa eu ver aqui meu próprio slide. Trouxe uma curiosidade, tá? Esse número não é tão fresquinho, né? Mas olha que loucura, né? Se a gente olha ali o número de pacientes ano do MD Anderson, né? Assim, 40 mil pacientes novos ano, 10% deles em pesquisa, né? E aí, olhando para o ICESP, né? Então, a gente pensando em 12 mil pacientes novos ano, né? Menos de 1% participando de pesquisa clínica, né? Então, acho que o quanto a gente ainda, obviamente, tem que crescer, claro que são cenários diferentes, né? A cultura dos Estados Unidos é outra, mas acho que vale, né? A gente tentar aprender e caminhar. Falando um pouquinho em pesquisa clínica e oncoguia, então a gente tem um compromisso super grande de trazer esse tema para o paciente, a gente tem muita informação sobre pesquisa clínica no portal, tanto o conteúdo mesmo, que é pesquisa clínica, os centros de pesquisa, e obviamente que isso o tempo inteiro vai para as nossas redes sociais também. A gente tem no portal uma área específica de protocolos de pesquisa clínica que estão nesse momento recrutando, tá? Inclusive nesse momento deu uma boa engordadinha, a gente está super engajado nisso para que isso cresça e cresça e cresça e cresça. E tem mais novidades chegando aí em breve, que a gente lança em breve, e obviamente a gente está envolvido, né, tem um envolvimento, monitoramento do cenário regulatório como um todo. Nesse momento tem esse projeto de lei importante, né, que é o 7082, T17, né, então está difícil essa discussão caminhar, que deve ter votação no plenário aí nas próximas semanas. Acho que é isso, Luiz, para a gente poder conversar. Obrigado, Luciana. Realmente eu não sabia mais uma faceta da sua ligação com a pesquisa clínica. Mas algumas coisas que você falou, eu acho que valem a pena a gente ressaltar. A gente já discutiu aqui no nosso processo de caminhada dos encontros, a gente fez um grande encontro sobre o PL, né? A gente teve aqui a senadora Ana Amélia, doutor Jaderson Lima, da Associação Brasileira de Pesquisa Clínica, estava com a gente. Enfim, foi uma discussão muito boa, mas a gente sabe que tem que discutir mais esse assunto, né? E eu acho que um ponto fundamental foi essa questão do acesso que você falou. Isso foi um problema, porque isso é um ponto que virou um problema que não existe, né? Utilizaram isso como problema inventado, né, com relação ao acesso, quando eu gosto sempre de lembrar uma história, Dr. Barrios, lá no Rio Grande do Sul, mostra sempre nas apresentações dele uma senhorinha que foi uma das primeiras pacientes de imunoterapia, enfim, teve um tratamento super especializado, só existia nos Estados Unidos, e aquela senhorinha que morava numa comunidade lá na periferia de Porto Alegre recebeu ao mesmo tempo esse tratamento porque fez parte de uma pesquisa clínica. Então, acho que isso eu não posso, nunca tive coragem de roubar a foto dele, mas eu vou citá-lo aqui, doutor Barrios fala isso sempre, né? Luciana conhece bem o doutor Barrios, a gente está sempre junto a esses eventos, e ele mostra essa senhorinha com muita frequência. E agora, eu quero justamente aproveitar esse gancho da paciente do doutor Barrios para trazer o Valdeluir para a conversa. O Valdeluir é o paciente, que além de paciente, né, é um paciente que teve câncer, um paciente que se engajou em pesquisa clínica. Então, eu vou pedir para ele para contar para a gente como é que foi a trajetória dele para chegar nesse momento, e como é que foi a experiência de participar como voluntário de uma pesquisa clínica? Porque eu vou lembrar uma coisa para todo mundo, que é o seguinte: se a gente tem dor de cabeça, abre a gavetinha do banheiro, abre o armáriozinho do banheiro com os remédios e tira uma aspirina, seja o remedinho para dor de cabeça que for, ele passou por pesquisa clínica, senão ele não estava lá. Então, isso é coisa do dia a dia, gente. É bom lembrar sempre. Não estamos falando de coisa ficção científica, remédios novos mirabolantes, não.
O remedinho do dia a dia passou por pesquisa clínica. Valdeluir, conta para a gente como é que foi essa tua experiência. Legal. Primeiro, boa noite a todos, né? A Caterine fez uma explanação muito boa. Luciana, fora de série. Muito bom conhecer um pouco mais, né, da Abrali e da Oncoguia. Doutor Luiz, primeiro contato, excelente, muito obrigado. Espero poder acrescentar alguma coisa como paciente, né? E que eu possa ser um multiplicador dessa situação que os pacientes vivem e se encontram. Então, um pouquinho da minha história, né? Quando foi detectado, foi constatado realmente que eu tinha o câncer, eu ia começar um tratamento e a médica, como a doutora Catarina disse, a médica que ia cuidar e tinha um estudo, viu que o meu perfil era legal para o estudo que estava sendo realizado. E, com isso, fez o convite para mim. Quando surgiu o convite, né, eu, de início, já logo de cara, achei hiper interessante, porque eu acho que nada nessa vida vem por acaso. E, de repente, eu poderia participar de alguma coisa e ajudar alguma coisa. Mas, antes de tomar essa decisão de fechar realmente com eles, de participar, eu quis levar para minha família, onde eu envolvi minha esposa e meus filhos. Porque eu acho que o apoio familiar é importante. E, para mim, foi muito importante. Eles me apoiaram o tempo todo. Eu coloquei meu ponto de vista, porque eu gostaria de participar do estudo, eles concordaram, e em cima disso daí, eu fui realmente participar do estudo clínico, né? Sabendo que qualquer coisa tem o remédio que já funciona, né? Então, uma das coisas que me levou para o estudo clínico foi a explicação que a doutora Márcia passou para mim de quem era o laboratório e por que estava sendo feito. Então, um dos motivos era a não dependência desse remédio, desse medicamento, vir de fora, ser produzido aqui no Brasil, e, no caso, o Laboratório Libs que estava desenvolvendo. Então, foi uma coisa bacana, né? Alguma coisa que pode ser feita. E o segundo detalhe, além de não depender mais de fora, seria também o preço, que o preço desse medicamento seria muito abaixo do que é importado para atender os clientes, então, os pacientes. Então, veja só, isso tudo me levou a participar, tá? Logo de início, me passaram um termo de... Eu sempre esqueço como que é o nome. É um termo para mim poder participar, onde estava explicando exatamente tudo. E aí eu vi que estava na Anvisa, já no nível 3 de estudo, e eu, como sou uma pessoa curiosa, eu fui pesquisar, porque hoje em dia todo mundo fala de Anvisa, mas há 5 anos atrás ninguém falava de Anvisa. Ninguém lembrava o que era Anvisa, para que serve, o que é, o que deixa de ser. Então, eu fui pesquisar, e quando eu vi que era realmente o nível 3, então já estava numa fase bem adiantada, era praticamente o final do estudo, né? Isso me deixou mais confortável ainda em participar do estudo. Então, quer dizer, as informações que foram chegando para mim, e que eu fui buscar também, sempre reforçaram a ideia de participar. E foi muito, muito gratificante ter participado desse estudo. Teve uma parte também, que eu não posso deixar de ser, nem quero ser hipócrita, mas como eu ia participar de um estudo, e eu fiz todo o meu tratamento na Unicamp, em Campinas, eu seria acompanhado também pelas médicas e por todo o sistema, por toda a estrutura que tem no acompanhamento desse medicamento. Então, eu também tive uma parte egoísta, sim, de, poxa, eu estou participando, mas vou ser mais bem monitorado, não que os demais não sejam, muito pelo contrário. Inclusive, quero deixar aqui, falar uma coisa, que parabéns, o pessoal da Unicamp é fora de série. Todos, todos. O atendimento maravilhoso. Gente, eu não posso falar de nada de ruim de lá. Eles me atenderam muitíssimo bem, como atende a todos muitíssimo bem. Pessoal comprometido, envolvido e preocupado. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando chega nessa hora onde você é convidado para participar de um estudo, é um momento muito difícil para o paciente. Por quê? A parte racional e a parte emocional, elas estão... Você tem um câncer e você vai morrer. A primeira coisa, eu vou morrer. Claro, todo mundo vai morrer um dia, né? Todo mundo um dia vai morrer, mas você fica numa situação delicada, você fica se sentindo muito vulnerável, e tem que tomar uma decisão dessa. Então, é importante realmente ressaltar essa informação, essa Abrali, que dá o apoio, a Luciana, com a Oncoguia, que também tem essa preocupação e sentava do lado dos pacientes. Puta, que bacana.
muito bom. Então, legal. Eu acho que com isso a gente consegue difundir e melhorar exatamente essa, sabe, vamos participar de estudos clínicos. Eu participei um tempo atrás da SBPPC, né, Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisas Clínicas. Eu bati o papo com eles também, e foi muito bacana. E aí, no final, a moça perguntou para mim, né? Escuta, e você queria participar de novo? Você participaria novamente de um estudo? Eu falei, tomara que eu não precise. Mas se precisasse, eu falei, não. É que a pesquisa clínica não está só relacionada a doenças. Tem a parte de cosmético, tem a parte... Então, existe muita coisa e tem falta realmente de informação para a população de tudo, porque a pesquisa clínica não é só voltada à medicação, a enfermidades, ao câncer ou assim por diante. Então, é muito legal. Eu achei bacana, então a gente está sempre aprendendo, e eu espero, né, apesar da minha, como eu falo sempre, a minha insignificância, ser um grãozinho de areia nesse deserto, e que eu possa realmente ter feito alguma coisa que incentive outras pessoas a participarem. Então, de início, seria isso que eu gostaria de comentar. Parabéns, Valdeluí. E eu acho que você contou exatamente as coisas que a gente sente quando convive com o paciente, o voluntário de pesquisa clínica, né? Essa disposição de entender. E eu acho que o ponto mais importante da sua fala, você teve acesso à informação. Uma parte você teve que buscar, a gente tem que melhorar isso. Né? O ideal é que você não tivesse que procurar por conta própria, mas a gente vai chegar lá. A gente está aqui para isso que a gente está fazendo essa série de encontros. Agora que a gente vai partir para a conversa, me cabe aqui provocar algumas discussões, algumas conversas. Uma das coisas que a gente acompanhou durante essa trajetória, que eu gosto sempre de ressaltar, dos encontros de pesquisa clínica, aliás, deixa eu lembrar, é dia 1º de dezembro, hein? O nosso encontro de fechamento do ciclo dos encontros de pesquisa clínica. Eu recebi a informação pelo WhatsApp, já estou passando e vou reforçar no final. Mas olha só, uma coisa que eu queria ouvir da Caterine, principalmente, e da Luciana. A gente veio falando de pesquisa clínica, essa coisa mais formal, esses estudos tradicionais, esses estudos feitos em centros de pesquisa, né, grandes e coisa e tal. Mas tem um novo tipo de pesquisa, vamos dizer assim, novo no aspecto do tipo da informação, onde eu acredito que o terceiro setor, as associações de pacientes, têm um grande papel. E a gente já conversou aqui até com startups para isso, que são as pesquisas com dados do dia a dia, dados de vida real dos pacientes. Vocês têm, como associação de pacientes, vocês têm um poder enorme, que tem que... Caterine tocou assim, passou ali tangente a esse assunto. Como é que a gente constrói isso, né? Como é que a gente... Eu já quero mais. Vocês já fazem isso. Agora o que eu quero é que o banco de dados da Abrale fale com o banco de dados do Oncoguia. Entendeu? Não sei que jeito vocês vão dar para resolver isso. Mas já tá dito aqui que vocês têm que resolver isso e a gente juntar com o FEMAMA, juntar com a MUC, juntar com todo mundo. Como é que a gente faz isso? Olha, eu vou te responder bem rapidinho, porque você mesmo já trouxe a resposta e a Luciana colocou lá, ó, no rodapé, lá no último bullet do primeiro slide, eu acho que o dela. Trabalhando em rede, em colaboração, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente está vivendo uma era não só da informação, como da inteligência, né? Inteligência artificial. Então, ter dados, microdados e dados coletados diretamente dos pacientes, né? Sejam dados de diferentes natureza, né? Além de dados clínicos também. Mas ter essa base de dados hoje em dia significa ter grandes oportunidades de contribuir, né? Com pesquisas, estudos, análises de tendência, né? E voltar para a sociedade, não só a sociedade médica, né? E de profissionais da área da saúde, mas voltar para a sociedade informação significativa. Então, eu acho que a resposta está dada, a gente tem que realmente construir cada vez mais formas de colaboração, né? Troca de informação e unificação desses dados, que são dados preciosos. Veja, Luiz e Luciana e Valdeluí, nós temos, eu tenho certeza que a Luciana também deve ter uma base, eu ainda não conheço muito de perto, né? Mas a gente já está estabelecendo aí trabalho mais coordenado, mas nós temos uma base hoje por volta de 50 mil pacientes,
Estamos falando de pacientes, 50 mil pacientes, é muita coisa, pacientes de diferentes patologias, né, oncológicas e oncohematológicas. Então, imagina como a gente é mais forte, né, e mais impactante juntos, né, somando essas informações. E com relação ao que você mencionou de startups, né, eu hoje mesmo, coincidentemente, marquei aqui uma conversa que depois eu faço até extensiva para a Luciana e outras associações, com alguns hubs de tecnologia, e um dos maiores, inclusive, que está se colocando como maiores da América Latina, hubs de Health IT, né, de tecnologia para a área da saúde, que é o distrito do Inova HC, né, e estabelecendo essas parcerias, a gente vai também conseguir ter acesso não só à base de dados, como à tecnologia, né, encurtar o caminho, chegar nessas startups fabulosas, nessas ferramentas, né, de fácil utilização, que realmente foram impulsionadas aí com a pandemia, e que a gente consegue agora ter, eu acho que, uma atuação mais em rede colaborativa, né? Sobretudo para o terceiro setor, isso é muito importante, né? Porque há um interesse mútuo de colaboração, compartilhamento de benefícios, inclusive sobre os resultados, e aí a gente tem chance de agregar, né, apoios específicos, né, e tecnologias aí que antes a gente não teria como ter acesso. Então, acho que esse é o caminho. Super concordo, Luiz. Eu acho que... Você sabe que o que eu vejo de desafio, Caterine, é a questão... Primeiro, eu acho a questão da coleta do dado mesmo, né? E aí eu sei, né, Luiz, que você já entrou na nossa vida aqui essa questão da LGPD, eu sei que vocês também já discutiram um pouco isso também chegou, né, para a gente, então também requer uma adequação importante. E eu acho que a gente tem que... A gente tem discutido muito aqui, né? Uma coisa é o dado para tomada de decisão interna, né? Porque é isso, né? É super rico a gente... Poxa vida, a grande demanda do nosso atendimento telefônico é para direitos, né? Então, assim, meu Deus, né? Existe muita desinformação, existe o paciente ali, né? Por que será que está todo mundo querendo se informar sobre auxílio-doença, sobre aposentadoria por invalidez, né? Num contexto que a gente tem uma bandeira de que o câncer, né? Dá para ter câncer e ter qualidade de vida, dá para ter câncer e viver normalmente, né? Mas tem um monte de gente querendo se aposentar, né? Então, acho que tem um pouco esse dado que nos permite a tomada de decisão interna, né? E que direciona a ação e direciona a campanha, mas também tem como é que a gente organiza a coleta do dado de uma maneira adequada, né? Tô falando de metodologia mesmo científica, para isso ter rigor científico, né, Luiz? Porque senão é isso, né? Não, mas não passou no comitê de ética, né? Sabe assim? Então, tem também que ter essa organização interna, e aí, obviamente, né, quando a gente olha para os estudos de dado de vida real, né, eu acho que eles apoiam muito, e aí eu acho que tem que pensar em colaboração que é além das nossas, né, Caterine, que é realmente com os centros de pesquisa, com clínicas mesmo de oncologia, porque às vezes é muito importante essa coleta do desfecho clínico mesmo, né? Então, se a gente batalha tanto, né, pela incorporação de uma nova tecnologia, para que aquele novo medicamento esteja no SUS, né? E aí uma das grandes justificativas, né, a tese que a gente ouve da Conitec, mas o estudo foi feito ali, naquele ambiente controladinho, tal. Como é que é né? Como é que é esse remédio na vida real, né? Mas do que eu sei, assim, até para fazer esses estudos de vida real existem inúmeras barreiras, né? Assim, então, acho que a gente pode contribuir, né? Mas precisa ter aí muita parceria e a gente, obviamente, né, fazer com que mais centros de pesquisa liderem esse tipo de estudo, porque tem um peso importantíssimo, né, nessas outras discussões que a gente está inserido, né? E você sabe, Luiz, eu estava conversando hoje com um amigo pesquisador e ele até falou, olha, Luciana, eu vou te dar mais um banho de água fria aí, né? Porque hoje a gente tem falado tanto das desigualdades, né? Do quanto está ficando cada vez mais distante, né? O que o paciente do SUS tem acesso, e o paciente da saúde suplementar, tal. E a gente sempre levantou essa bandeira de que o acesso à pesquisa clínica vai ajudar. E ele falou: o que está acontecendo é que está ficando tão longe, né? Que isso já começou a prejudicar até a pesquisa clínica. Porque o que acontece é que, às vezes, o critério de inclusão no estudo é ele já ter tomado uma droga de primeira linha que não tem no SUS.
sabe? Então, assim, imagina, né? Ele falou isso, eu falei, meu Deus, mas essa, né? Porque, assim, então acho que não tem muita saída, né? A gente tem realmente que discutir isso, né, de maneira super integrada mesmo, né? Os desafios não faltam, né? A gente tem que vocês estão aí para mostrar que tem gente para encarar. A gente recebeu uma pergunta, eu vou passar aqui, a pergunta foi para o Valdeluir. E é muito interessante, a Lara pergunta, Valdeluir, se na hora que você foi convidado para participar da pesquisa, se você teve chance de conversar com outros pacientes e se esses pacientes também tinham dúvida de participar ou não. Como é que funciona no dia a dia essa comunicação entre os pacientes? Tem um ponto de contato aí com essa história que a gente está falando de dados de vida real, que é justamente isso. Como é que os pacientes, na vida deles, encaram essa situação? Conta para a gente aí. Bom, quando eu fui convidado a participar, foi só eu. E aí, né, aceitei tudo mais. Entrei em contato aí com outras pessoas que também faziam parte do estudo. E aí nós começamos a conversar mais e formou até um grupo mais próximo, que tinham outras pessoas que estavam participando. Então, foi assim, o convite foi feito para mim. E aí, durante o tratamento, eu fui conversando e conhecendo outras pessoas que estavam também participando do estudo. Não teve uma divulgação, não teve... Foi assim, mais restrito mesmo. Eu achei que a parte da divulgação é muito importante, né? Eu não sabia que quem estava do meu lado, de repente, aguardando para fazer a quimioterapia, estava fazendo estudo. Você começa a conversar, batendo papo, e fomos ver que tinha algumas pessoas que estavam. E o que eu achei mais interessante é exatamente o que eu vejo, era pessoas com idades diferentes, com basicamente o mesmo tipo de problema, mas em estágios da vida diferentes. Achei bacana isso aí. Achei muito legal. Quando eu fui chamado para fazer o estudo, mais um item que eu acho que é importante, existiam duas condições lá naquele que eu tive que assinar, né, participando e tudo mais. Termo de consentimento livre e esclarecido. Correto, termo de consentimento. É importante você falar isso, que é o documento que te protege. Sim, quando eu fui, né, e me coloco também à disposição para, né, e lá existiam duas cláusulas. Como que seria feito o acompanhamento? Uma delas, muito difícil, que seria, eu teria que tirar sangue antes, durante e depois da aplicação da químio, aí teria que tirar sangue 2 horas depois, 4, 8, 16, 32, 72 horas era o primeiro item. O segundo, tinha que tirar sangue antes, durante e depois, e a cada 21 dias. Como eu resolvi participar, eu já fui lá e assinalei esse que era o mais difícil. Já que é para entrar, vou entrar de cabeça e assinalei. Quando eu fui entregar esse termo, a doutora falou para mim, olha, você assinalou aqui, mas esse estudo não está sendo feito, essa parte do estudo está sendo feito no México. Então, lá estão realizando, aqui no Brasil é só aqui. Quer dizer, fiquei sabendo aí que estava em outros países também o mesmo estudo. Então, eu acho que a divulgação, a informação, lhe dá uma segurança muito maior para você saber que existem outros lugares, outras pessoas com o mesmo tipo de problema e que estão ali para lutar por um medicamento de melhor qualidade. Eu acho que isso é interessante. Com certeza. E a própria Lara já mandou logo outra pergunta para você, Valdeluir, que é o seguinte, a gente falou aqui, eu provoquei Caterine e Luciana com relação a dados de vida real, e você já tocou numa coisa. A gente está acostumado, entre aspas, né? Vamos fazer um grupo. Todo mundo participa de uns 35.748 grupos de WhatsApp, mais ou menos, né, hoje em dia. Né? Só para falar numa plataforma, que tem outras. E aí, o que acontece? A gente ali se trocam dados, mas isso não é compartilhamento de dados, gente, em mundo real. Isso é grupo de amigos, grupo de conhecido, grupo de WhatsApp. Então, a preocupação da Lara já é como é que você, como paciente, participante de um estudo, qual o tipo de preocupação, qual a sua visão de que esses dados eventualmente podem ser compartilhados. Mas eu quero deixar claro para a Lara, quando a gente fala de dado de vida real, quando a gente fala de dado compartilhado de paciente, seja por que meio for, e aí, obviamente, vem na cabeça de todo mundo esses grupos eletrônicos, ou até mesmo, avançando um pouquinho mais, Lara, a gente pode estar falando de dispositivos
esses dispositivos, os wearables, vestidos que a gente veste, né? Relógio que mede frequência cardíaca, detecta fibrilação atrial, uma outra coisa ligada no celular. Isso é uma coisa. Então, Valdeloir, como é que você pensa, o que você pensa sobre isso? Você já se dispôs a participar de um estudo ou de você receber um tratamento? O que você pensa sobre compartilhar, aí sim, de maneira estruturada, dentro de uma pesquisa, os dados dos resultados reais da sua vida, na sua vida do estudo? Eu acho que genial. Eu acho que quanto mais dados e informações tivermos e tiver um banco bacana, pode ajudar muitas pessoas em todos os sentidos, não só na época do tratamento, como na prevenção também. Eu acho que quanto mais dados tiverem e tiver um banco bacana, que a Catarina e a Luciana estão conversando, e seria bacana que tivesse, quanto mais informação e organizada essa informação, porque não adianta ter também um monte de informação sem ser organizada. Acho que tem que ter um estudo, tem que ser alguma coisa científica, estatística, para poder realmente embasar e ajudar as pessoas a ter uma maior confiança nos tratamentos e também a poder divulgar. São dados. Que eu falo sempre, contra dados não há argumentos. Né? Se você tem os dados, você puxa a vida, você não tem argumentos. Está ali, está provando por A mais B o que é. Eu gosto muito da área de exatas, então acho importante exatamente essa profissionalização, essa coisa séria que tem em cima do tratamento de dados. Claro, coletar os dados é importante, Agora, como que vão ser tratados esses dados e para que vai ser tratado? Como que vai ser esse tratamento? Como que vai ser esse trabalho todo que vai ser? Eu acho que é um trabalho enorme. E vocês têm pela frente, se eu puder colaborar, estou à disposição. Deixa eu perguntar uma curiosidade, Valdeloir. Durante tudo, você tinha alguma tarefa sua, assim? Tipo, você tinha algum diário que você tinha que anotar algum tipo de informação, você anotava efeito colateral, ou você só reportava esse tipo de informação quando você voltava na consulta? A minha consulta, Luciana, ela era feita semanalmente. Então, toda quarta-feira, eu tinha que estar lá na Unicamp, era tirado meu sangue, era perguntado para mim como que eu passei a semana, como que foi e deixou de ser. Então, eu não tinha a obrigação de anotar nada. Era pertinho. Mas o acompanhamento era feito. Tanto é que eu relatava as dificuldades. A primeira químio e a segunda foram terríveis. Eu passava, depois de 10 horas da químio, eu passava muito mal, tá? Vômitos, diarreia, enxaqueca. No primeiro mês eu passei com dor de cabeça o mês todo, foi terrível. E aí, relatando esse tipo de coisa, foi dado, melhorando alguns medicamentos, melhorando algumas coisas, e era feito. Então, toda semana eu estava lá relatando como que foi a minha semana e para poder melhorar, e sentia que isso ajudava as pesquisas, exatamente. Muito bom. Olha, Luiz, se a gente tem um minutinho, eu também quero aproveitar aqui do contato com o nosso paciente. Fala aí. Bem rapidamente, mas é também uma curiosidade minha. Você, no início da sua fala, disse que você gostaria de ser cada vez mais um multiplicador, né, dessas informações para poder engajar outros pacientes, né, a colaborarem nas pesquisas clínicas. E aí você trouxe elementos importantíssimos que foram vitais para a sua tomada de decisão, né? O apoio familiar, a segurança que você sentiu, as informações diretas que a médica te deu, os benefícios que você conseguiu entender, as informações que você buscou, o apoio, a rede de apoio psicológica para você também ter segurança para tomar essa decisão. A pergunta é, quando você está tendo essa oportunidade de interagir com outras pessoas, no seu dia a dia, né? Não assim em simpósios, em palestras, mas no dia a dia, no contato 1 a 1, que você tenta explicar essa sua experiência e engajar outros pacientes, né? Como tem sido? O que você escuta de volta? Quais são os principais temores? Você está conseguindo fazer essa ação de multiplicação, contaminando, né, de uma boa forma outros pacientes? Catarina, eu tento realmente, tá? O câncer, infelizmente, cada vez mais comum. Eu lembro que lá atrás, no passado, como eu sou bem velho, né, era chamado de doença ruim, não falava nem o nome câncer, ninguém falava, era doença ruim, né? Então, hoje em dia, está mais comum se falar. E as pessoas, quando sabem o que eu passei e chegam para mim, é natural.
E aí, como que foi? O que aconteceu? Como que você está? Né? Qual o objetivo? Então, eu tento exatamente nessa situação de ser um multiplicador. Olha, eu participei de um estudo, para mim foi legal, né? O estudo devolveu a minha qualidade de vida. Eu tenho a minha vida normal hoje em dia, graças ao medicamento que lá, e eu ajudei a desenvolvê-lo. Então, além dessa satisfação pessoal, né, em ter participado de alguma coisa grandiosa, que eu digo, porque eu imagino o envolvimento de cientistas médicos, estatísticos, pessoal que cuida da logística, não é simplesmente um estudo, tem muita coisa envolvida. E fazer parte, inclusive isso eu tinha deixado para falar no final, que poxa vida, que bacana, você fazer parte de alguma coisa que pode ajudar outras pessoas. E eu tento fazer exatamente isso. Quando chega para mim alguém que venha perguntar, ou que, né, porque o pessoal fala, mas você teve câncer? Que legal, não parece, que bom, né? Que bom. Então, essa é a minha parte, Catarina, de tentar incentivar as pessoas e sempre passar, falar, olha, eu passei, vim e venci. Essa frase Parabéns, parabéns. entendeu? Essa é a melhor estratégia. É uma forma... Né? É a melhor estratégia de comunicação e educação para a população. É uma forma... Desculpa, é uma forma de você incentivar as pessoas e também dar uma força no momento em que elas estão delicadas, que elas estão se sentindo fragilizadas. Não, vamos lá, vai, eu também passei por isso, vamos encarar, bola para frente. Eu sou um otimista por natureza, sempre fui. Então, eu acho que bacana exatamente isso, você poder transmitir para as pessoas esse tipo de coisas positivas, né? Infelizmente, eu tive amigos que faleceram, teve pessoas, até mesmo da área do estudo, que acabaram não conseguindo fazer, e a doença é difícil, mas fazer o quê? Faz parte da vida. O que eu posso ajudar, incentivar e fazer com que as pessoas tenham fé, né? Fé numa vida melhor, eu acho que eu faço, e é a minha forma de ser um multiplicador. Gostaria que hoje eu trabalho, eu não tenho tanto tempo ainda. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo, inclusive para conhecer melhor a Abrale, Catarina. Porque está convidado. E tem pessoas aqui em Campinas, que eu vi que tem em Campinas, já fui no site lá procurar e pesquisar. Eu sou curioso. Tá? Então, é uma coisa que eu sempre achei bacana. Puxa, aquela vida, por que não daqui a alguns dias, eu estarei aposentado, tudo correndo bem, eu posso dedicar um tempo para também ajudar outras pessoas e participar de alguma coisa legal. Porque eu vivenciei na pele. Eu acho que isso é legal. Parabéns, legal. Obrigada por compartilhar com a gente. Grande Valdeluir. Vini, você já está envolvido, meu amigo. Perdeu a oportunidade de fugir quando aceitou o nosso convite. Né? Foi fisgado na pesquisa e fisgado pelo grupo aqui que organiza o nosso projeto. Eu queria aproveitar, Caterine e Luciana, também para falar de uma outra coisa que o Valdeluir citou nas falas dele, que é justamente essa coisa da profissionalização desse processo. Né? Por que temos que ter uma organização? Por que temos que ter a Abrale? Por que temos que ter o Oncoguia, FEMAMA, Zambu, que eu gosto sempre de chamar as que eu lembro, porque tem um monte que eu nem lembro o nome. Né? Por que a gente precisa disso? Por que a sociedade tem que se engajar e esse processo é tão importante? Olha, eu posso começar, se me permitem aqui. São muitos os motivos, né? Eu acho que tem motivos talvez um pouco mais ligados à questão da própria participação popular, né, e controle social, ou seja, há uma previsão legal e um direito constitucional de que a sociedade participe, né, de todos os processos de tomada de decisão das políticas públicas, possa trazer suas demandas de forma estruturada, né, para que tenha um atendimento às prioridades sanitárias, né, da própria população pelas políticas públicas. Esse é um motivo essencial. Agora, por que a gente tem que existir como associação? Eu acho que cada vez mais o setor saúde e a sua complexidade, né, o ecossistema da saúde, como a gente gosta de dizer, ele tem uma complexidade enorme. A gente sabe que, apesar no Brasil, né, o setor público de saúde acabar abrangendo a maior parte da população em prestação de serviço, nós também temos a saúde suplementar, nós também temos a filantropia, né, e tem um espaço enorme de atuação, que antigamente a gente falava complementar, né, hoje em dia eu já acho que é essencial, do terceiro setor.
seja em prestação de serviço direto, né, nas suas modalidades previstas pela lei, como nas ações estruturadas que a gente faz, sobretudo para doenças raras, né, doenças crônicas, doenças muito prevalentes, doenças com alta mortalidade, doenças que talvez não tenham tanta visibilidade, né, como algumas doenças raras que a gente nem escuta falar, né, na sociedade em geral. E as associações que se profissionalizam, né, geralmente são grupos ou de pacientes, no caso da Abrale, viu, Luciana? A Abrale foi constituída a partir da vontade de um grupo de pacientes, eu entendi que o Oncoguia a partir da vontade de um grupo de profissionais, né, de saúde. Olha que interessante. Então, são associações de pessoas que têm uma mesma missão, o mesmo propósito, e querem contribuir, né, no seio da sociedade com melhoria da situação de saúde do seu país. Mas só vontade não basta. Então, o terceiro setor ele tem passado, nas últimas 2 décadas, né, por um processo de segurança jurídica, ampliação de atuação, maior visibilidade e de profissionalização. Né? Eu acho que o nossa maior entrega, né, tanto para o Estado, né, Estado falando em setor público, quanto para o setor privado, tanto com a indústria, pesquisa, ensino e com os pacientes, é que a gente consegue fazer uma estruturação, né, da voz do paciente, das demandas da população, né? A gente estrutura isso e entrega de volta para todos esses stakeholders que eu comentei, de uma maneira estruturada, como o Valdeloy comentou, de uma maneira mais assertiva, né? Traduzindo-se em proposições para que a gente possa aprimorar junto a política de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento, né, no nosso país. Então, eu acho que a nossa contribuição ela é grande, a gente entra em lacunas, e aí a Luciana pode falar também um pouquinho, entra em lacunas importantes, né? Lacunas, gargalos da assistência, né? Lacunas de qualidade, né? Lacunas de informação, de educação em saúde, que eu acho que é uma obrigação nossa como sociedade também contribuir e colaborar, né? Só o Estado não consegue fazer tudo, né? A saúde é muito complexa, então aqui há um espaço grande de colaboração. Agora, tem que ser profissionalizado, tem que ser estruturado, tem que ser segundo as regulamentações e normativas, tem que ser colaborativo e democrático. Não, Luciana, o que você acha? Sim, super concordo com tudo, Caterine. Eu acho que né, exatamente o que você falou, a gente está inserido, né, no que a gente fala, né, que é uma causa. E aí, justamente por isso, né, a gente consegue se aproximar muito pertinho, né, de todas as diferentes realidades e de todos os desafios, se coloca à disposição para ouvir vontades, né, prioridades, é o que a Caterine falou, organiza, né, estrutura e representa, né, e atua representando tudo isso, acho que sempre, né, de forma muito responsável, né, acho que tem aí um trabalho gigante para ser feito, e a gente sempre olha, né, para todas a gente chama muito, né, da jornada do paciente, compreende, né, todas as diferentes etapas, consegue, né, ter muito bem mapeado para cada uma das etapas qual é a barreira, o que pode ser feito, e aí eu acho que é um exercício constante, né, de seguir apoiando, de seguir fortalecendo cada um desses pacientes que nos procura, né, que precisa de uma ajuda porque está enfrentando algum problema, né, além do diagnóstico em si, e ao mesmo tempo, né, acho que eu tenho falado muito isso, né, acho que não adianta nada, né, um paciente protagonista se o sistema de saúde onde ele estiver inserido não responder, né, assim, ele vai ficar cada vez mais frustrado e decepcionado. Então, acho que é sempre equilibrando esses dois lados que a gente está inserido e tentando fazer com que o cenário oncológico seja, né, mais sustentável, mais efetivo e mais justo. Tem um monte de razão, tem um monte de razão, Luiz. Tem um monte de razão, a gente ficaria aqui até meia-noite, mas eu gosto de dizer que nós da sociedade civil organizada, né, as associações, os grupos de pacientes, os comitês e tal, nós temos uma dupla responsabilidade, eu acho que a Luciana vai concordar comigo. Uma é impactar a vida do paciente, impactar positivamente, individualmente, cada um que chega até nós com uma demanda, a gente tem compromisso e responsabilidade de tentar ajudar e resolver, trazer a solução para aquele indivíduo, né? Para a sua causa em particular, porque cada um tem uma jornada. Agora, além disso, a gente também tem que ter responsabilidade e compromisso com o coletivo,
com a população em geral. Então, a gente faz do problema individual, a gente identifica se ele é um problema regular, se tem um impacto, uma relevância pública, e a gente atua no campo da saúde coletiva, né? Tentando influir sobre as políticas públicas. Eu acho que isso é a grande missão também das nossas instituições. Transformar realidades, né, Luciana? Bom, gente, quero agradecer muito a vocês. A conversa, como o Caterine falou, se a gente puxasse o fio aqui, ia ter assunto, ia começar a aparecer outros assuntos. A participação do Valdeluí foi fantástica. Eu acho que coroa realmente a nossa história de discutir pesquisa clínica, mostrar alguém que participou da pesquisa clínica e conseguiu entender isso. Saímos todos daqui hoje com vários trabalhos de dever de casa para fazer, né? Todo mundo que assistiu, vocês já tem um monte de vocês, não precisa dar mais nenhum, mas a gente continua discutindo esse assunto, nossa obrigação é continuar falando sobre isso, a comunicação cada vez mais importante, mais democrática e mais ampla. Eu quero chamar todo mundo para o nosso próximo encontro de pesquisa clínica, que vai coroar o nosso projeto no dia 1º de dezembro, às 19 horas. Tá? A gente vai falar sobre uma coisa: qual a visão que a gente tem da pesquisa clínica no futuro? Não só no futuro próximo, com todos os desafios e todas as dificuldades, principalmente no Brasil, mas pesquisa clínica em geral. Vamos ter pesquisador estrangeiro, pesquisador brasileiro que trabalha no exterior, vamos ter pesquisador brasileiro que trabalha no Brasil, nós vamos discutir a pesquisa clínica, qual é o panorama, o que está no nosso horizonte, né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, volto a convidar vocês todos para nos encontrarmos de novo no dia 1º de dezembro, no último encontro do projeto Encontros de Pesquisa Clínica. Desculpe essa repetição cacofônica de palavras, porém, realmente uma sensação. Eu estou num misto aqui de felicidade e tristeza, porque, enfim, está terminando esse ciclo do projeto, vocês passam por isso toda hora. Quero de novo agradecer a Caterine Moura, CEO da Abrale, a Luciana Holtz, diretora e fundadora, presidente e fundadora da Oncoguia, e o Valdeluí, um paciente que participou de pesquisa clínica, mostrando a visão dele sobre isso. Gente, espero vocês todos, dia 1º de dezembro, às 19 horas. Quero agradecer a Libs, o grupo de pesquisa clínica da Libs, que desenvolveu esse projeto. Criamos a oportunidade de desenvolver esse projeto nesse ano e meio. Até mais, gente. Até dezembro. Até dezembro. Abraço. Obrigada. Boa noite. Abraço. Boa noite.